Você sabe para que serve esse livrinho aqui? Isso é o Código de Defesa do Consumidor. Não serve apenas para enfeitar as prateleiras dos comércios, dos fornecedores. Isso é quando ele está lá. Não, isso aqui serve para proteger o meu e o seu direito. E hoje eu quero contar a história do Vanderlei, para a gente ter uma conversa bem tranquila acerca da história do Vanderlei. O Vanderlei, ele recebeu R$17.633 e alguns centavos. Por quê? Porque o Vanderlei não aceitou fazer papel de bobo, né? E eu quero contar a história dele. Na verdade, eu contei brevemente no vídeo do Porsche, mas como lá tivemos um problema de áudio, não deu para entender direitinho. Então eu vou contar a história dele aqui hoje. O Vanderlei, da cidade de Juiz de Fora, programou uma viagem de férias com a sua família. Eles iam para São Paulo. Viagem no carro próprio, carro da família. E aí o que acontece? Chegaram no posto de gasolina lá de Juiz de Fora, TLP, para abastecer o seu veículo. Era para ser abastecido com diesel, né? Mas chegou lá no posto de combustível, que aqui em Minas a gente chama de posto de gasolina. O frentista fez o quê? Óbvio, gasolina. E abasteceu o carro do Vanderlei com gasolina. Beleza. Aí você fala, quem entende um pouquinho de mecânica de automóveis, ou quem não entende nada como eu, mas pesquisa um pouquinho, sabe? Se você abastece um veículo que é um veículo a diesel, com gasolina ou com álcool, enfim, com qualquer outro combustível que não seja diesel, o que você tem que fazer? Antes de acionar o veículo, ao perceber ali o problema, o erro, o equívoco, você deve retirar todo o combustível do tanque e ainda trocar o filtro de combustível. Não basta você retirar o combustível do tanque. Tem que retirar o combustível do tanque e trocar o filtro de combustível. Enfim, o que o pessoal do posto fez? Olha, abasteceram errado, foram lá e retiraram o combustível. Retiraram a gasolina do tanque de um carro a diesel. E retiraram o filtro de combustível? Pergunto a vocês. Não, não retiraram. Ok. Vanderlei com a sua família pega o carro, liga o carro, vai lá para São Paulo. Depois de dirigir aproximadamente 400 quilômetros, o carro dá problema. Problema mecânico, o carro para, transtorno já, frustração da viagem de férias do Vanderlei e da sua família, né? Carro com problema, e aí o Vanderlei teve que arcar com os custos do reparo desse carro e ainda com o transporte da sua família vindo de São Paulo, voltando de São Paulo para Juiz de Fora. Vanderlei não deixou barato, né? Deixou barato não. Poderia, né? A maioria dos consumidores, infelizmente, quando são lesados, deixam para lá. Ah, tá bom, repare isso aqui, deixa para lá. O Vanderlei não fez isso. O Vanderlei fez valer esse negocinho aqui, o Código de Defesa do Consumidor, e ajuizou uma ação contra o posto de combustível lá na comarca de Juiz de Fora. E na ação, o Vanderlei pedia duas coisas: reparação de dois danos, dano material e dano moral. Vou explicar aqui o que é cada um dos dois. Você que está assistindo esse vídeo, que entende de direito, não fica falando, ah, mas todo mundo sabe o que é dano material, porque às vezes, de vez em quando aparece aqui nos comentários alguns doutores. Mas enfim, antes de eu explicar isso, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vocês estão vendo, a gente está chegando nos lugares para resolver os problemas, como na rodoviária de Belo Horizonte. O segurança nos agrediu. Por quê? Porque eles acreditam que nós somos apenas um canal no YouTube, uma coisa de pouca expressão. Mas se eu contar com você, se vocês se inscreverem no canal, as coisas serão resolvidas, como tem sido resolvida, né? Alguns resistem, mas depois que vem que a gente sabe o que está fazendo, resolve o problema. Mas vamos lá, vamos falar do caso Vanderlei. O Vanderlei ajuizou ação de reparação de dano material e dano moral. O que é dano material? Aquele gasto que ele teve para consertar o carro, juntamente com o gasto que ele teve
para voltar, trazer a sua família de volta de São Paulo para Juiz de Fora. Dano material é o gasto que se tem financeiramente devido a uma prestação de serviço defeituosa. Dano material. Causou um dano material. Ele teve que gastar dinheiro, na linguagem popular. Ok? E o que seria o dano moral? O transtorno causado por você viajar com a sua família, uma viagem de férias, e aí, quase chegando no destino, depois de viajar 400 quilômetros, você tem as suas férias frustradas, porque o seu carro deu problema, mas não deu problema porque você não sabe dirigir. Deu problema porque colocaram o combustível errado dentro do tanque do seu carro. Isso gera um transtorno, isso ataca, afeta a honra, o sossego dessa família. Então, tem aí um dano moral que precisa de ser reparado, precisa de ser indenizado. Eu não sei se existe reparação de dano moral, mas isso aqui vai ficar em uma discussão teórica. Existe indenização, do meu ponto de vista, por dano moral. Ok, mas o que o Vanderlei fez? Foi lá. E aí, o juiz da vara de Juiz de Fora condenou a empresa, o posto de combustíveis, a pagar R$17.600 por reparação, por indenização de dano material, mais R$7.633 e alguns centavos pela reparação, pela indenização de dano por dano material. O que a empresa fez? O que o posto de combustível fez? Adivinhe? Acertou, recorreu para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apelação cível, que está aqui. Eu não sei se eu vou colocar na descrição, no corpo do vídeo, não sei o que os editores vão fazer. Mas vai em algum lugar aqui deste vídeo, dessa tela ou da descrição, vai ter o número da apelação cível. Aí. Recorreu. E chegou a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relatoria do ministro, do desembargador. Gente, meu Deus, o que está acontecendo comigo hoje? Eu acho que é por causa dos carros que estão passando, eu desconcentro, porque eu gosto muito de carro. Concentração. Relatoria do desembargador, doutor Maurício Pinto Ferreira. E o que o doutor Maurício fez? Porque o posto queria a redução do valor da indenização de dano moral. Primeiro eles queriam a exclusão da indenização. Mas se houvesse a indenização ainda assim, manter a indenização, que fosse o valor reduzido. Ok. E também eles queriam a reforma da sentença para que não arcassem com os custos do reparo do carro, enfim. Ok, pessoal, o que vocês acham que um tribunal sério como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais iria fazer num caso como esse, de flagrante desrespeito à norma, ao Código de Defesa do Consumidor? É óbvio, o Dr. Maurício manteve a condenação por reparação, indenização por danos materiais. Então o posto teve que continuar, teve que pagar, não teve a sentença reformada. E ele mexeu na indenização por dano moral. Então de R$17.600 passou para R$10.000. Então ao todo, Vanderlei recebeu R$17.633, que é indenização por dano material mais indenização por dano moral. Mas a parte mais importante desse vídeo que eu quero compartilhar com vocês é o quê? O que foi a base da sentença, do acórdão do desembargador Dr. Maurício Pinto Ferreira, que também serviu de base para a sentença monocrática, sentença de primeiro grau. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Gente, eu canso de falar isso aqui nos meus vídeos. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem alguns artigos que tratam da responsabilidade do fornecedor, a responsabilidade do prestador de serviço. É o artigo 7º, artigo 12, artigo 14, artigo 18, artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Todos esses artigos tratam da responsabilidade do fornecedor. Mas o acórdão foi baseado especificamente no artigo 14, e é sobre ele que eu quero falar. Sigam-me no Instagram também, @repórterbemmendes. Artigo 14 dispõe o seguinte, eu não vou falar o artigo 14 diz o seguinte, por quê?
Porque na linguagem popular eu poderia falar disso o seguinte, mas como eu disse que tá cheio de PhD, cheio de doutor em juridiquês aqui no canal, cheio não, gente, eu tô sendo irônico, mineiro é irônico, tá? Tem alguns aí, e um cara apareceu pra me criticar porque eu estou dizendo o artigo diz. Artigo não fala, tudo bem. Na técnica jurídica, a gente fala o artigo dispõe. Tudo bem, artigo dispõe. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa. Eu quero parar este vídeo só para nós meditarmos nessa palavra. Pronto, voltando. Independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Aí o parágrafo 1º ainda nos dá uma ajudinha. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, aí ele vai falar, todas as quais, o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. Eu te pergunto uma coisa, quando você para o seu carro em um posto de combustível e a pessoa coloca o combustível no seu carro, o que você quer? Você quer apenas que esse combustível sirva de energia para que o seu carro se movimente. Não é isso? Para que haja combustão no motor do carro e esse carro se movimente, certo? Certo. Então esse é o fim, esse é o objetivo dessa prestação. Quando o fornecedor te supre com combustível no seu carro, é para o seu carro se movimentar, minha gente. Não é para o seu carro parar depois de 400 km rodados com defeito. Não é isso, né? Então tá. Então quando acontece que depois de abastecer um combustível errado ou um combustível adulterado, enfim, o seu carro tem um defeito, tem um problema, é um defeito da prestação de serviços. E o artigo 14 é claro, ele diz que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos, blá 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 blá, ok? Então era responsabilidade do fornecedor, do posto de combustível, TLP, de Juiz de Fora, fazer sim a reparação dos danos. Mas o que eu achei interessante foi que quando o perito foi chamado, o perito judicial, para depor sobre este caso, foi feitas as perguntas do juízo, ok? Perguntas do juízo, não perguntas do juiz, perguntas do juízo. E o perito respondeu que o procedimento que deveria ser adequado era um procedimento duplo, neste caso. Além de retirar todo o combustível do tanque, o posto deveria também providenciar a troca do filtro de combustível. E aí, o posto estava dizendo, não, mas esse defeito foi apresentado depois de 400 quilômetros, depois de 4 dias. Enfim, não é nossa responsabilidade, como diz aqui em Minas Gerais, tirando o corpo fora. Mas o perito disse, não. Porque não foi trocado o filtro de combustível, ao haver resquícios de gasolina, por a gasolina ser mais abrasiva, o defeito poderia sim ser apresentado depois desses 400 quilômetros rodados. Por quê? Porque vai causar defeito em alguns equipamentos, em alguns dispositivos ali no interior do carro. Então poderia sim haver problema. Entendeu, posto? Entendeu? Pronto. Então, os juízes, os desembargadores, porque o relator foi seguido por outros 2 desembargadores, entenderam que o posto tinha que fazer, sim, a reparação dos danos e também reparar o dano moral, tanto material quanto moral. Condenação, R$ 17.633, porque simplesmente não retirou o combustível e trocou o filtro de combustível de um carro cujo abastecimento tinha sido com combustível indevido.
Eu quero encerrar, pessoal, este vídeo dizendo para você, isso aqui funciona, tá bom? Código de Defesa do Consumidor funciona. É só você conhecê-lo, fazer valer os seus direitos e aí é só partir para o abraço. Quando você luta pelos seus direitos, você está lutando para que o nosso país seja um país melhor para se empreender. Sim, algumas pessoas falam, o Código de Defesa do Consumidor é inimigo do empreendedor. Claro que não, pelo contrário. Se você é um fornecedor, se você é um posto de combustível, que quando o consumidor chega lá para fazer o abastecimento, você faz a prestação correta, qual que é o seu combustível, senhor? Ah, é diesel, então tudo bem, eu vou colocar diesel no seu carro. Se porventura acontecer um erro, poxa, senhor, me confundi, abasteci com gasolina quando deveria abastecer diesel. Calma aí, eu vou retirar todo o combustível e vou trocar o filtro de combustível, fazer uma prestação de serviços, opa, aconteceu alguma quebra de alguma coisa ali. Fazer a prestação de serviço adequada, o que vai acontecer? As pessoas, os consumidores vão entender, olha, aquele fornecedor, ele respeita as normas, ele respeita a legislação de proteção e defesa do consumidor. Então isso significa que ele é um bom prestador de serviços. Obviamente, eu vou utilizar os seus serviços. Então ficará ainda melhor a prestação de serviço e melhor para o empreendedorismo, ok? Eu sou o Ben Mendes, eu já falei para você, pedi a você para inscrever-se nesse canal, pedi para você ativar as notificações, pedi para você me seguir no Instagram, ok? E é isso aí, eu peço para que você assista aos nossos vídeos, acompanhe, manda aí, comentem o que você acha, né? Qual que é a sua opinião, tá ok? Que eu gosto demais disso que eu faço aqui com vocês. E lembrando, nós teremos muito mais dicas de defesa do consumidor e outras reportagens também, porque eu sou repórter. Então o repórter, ele fala de muitas coisas, tá bom? Um abraço para você de Minas Gerais e do Brasil e de toda a galáxia.